Toda honra e toda glória seja dada ao único Glória a Deus. que é merecedor. E esse já foi dito nesta tarde: Jesus Cristo, Filho de Deus. Graças a Deus por isso. Bendito Nosso nome. irmão Marco Luiz, em continuação. Louvado e engrandecido Senhor. Graças a Deus. 10 minutos para as 4 horas, não? Foi o que me disseram. 10 para as 4? Queridos, graças a Deus pelo que nós já temos ouvido e visto nesta tarde. Para nós é uma alegria estarmos aqui fazendo isto, cantando hinos de louvor ao nosso Deus, ouvindo da parte de Deus como nós já temos ouvido. O tempo não para, ele não é covarde nem nada. Nós é que precisamos administrar-se ou nos organizarmos dentro do tempo que temos. Queridos, nós lemos nesta tarde um versículo que se encontra no livro de Provérbios, que conforme a introdução do mesmo livro, é de autoria do terceiro rei de Israel, de acordo com as Escrituras, só perdeu em sabedoria para Jesus. Sabedoria dada por Deus, que testificou que antes dele e nem depois, antes tinha havido, nem depois iria haver. Claro, toda regra tem exceção, como já falamos. Jesus é mais sábio que ele, mas outro mortal, de acordo com a palavra de Deus que veio a Salomão, disse que não ia haver mais sábio antes nem depois dele, humanamente falando. E ele escreveu o livro de Provérbios. É atribuído a ele outro livro chamado Eclesiastes, e também Cântico dos Cânticos, ou popularmente mais conhecido como livro dos Cânticos, ou Cantares em algumas Bíblias. Diante disso, queridos ouvintes, dos muitos provérbios, e o livro de Provérbios, acredite, muita gente estuda-o para enriquecer. Literalmente, sim. Muitos, hoje é conhecido, né, e está bem divulgado, coaches. Eles dizem, quer ser bem sucedido financeiramente, leia, estude Provérbios do rei Salomão. Glória a Jesus. No entanto, o que nós queremos trazer nesses 10 minutos, Marival, agora menos de 10, é em cima da pergunta que está no verso 9 do livro de Provérbios, que assim está escrito: quem pode dizer, Otávio? Dizer o quê? Purifiquei meu coração. Meu coração é bem alvinho. Vejamos como está escrito, amados ouvintes, nas Escrituras Sagradas, mais popularmente conhecido como Bíblia Sagrada. Quem pode dizer, purifiquei meu coração e limpo estou do meu pecado? Eu li esta manhã numa das versões católicas que diz assim: quem pode dizer, limpo estou da minha consciência? Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode
dizer isto. Em outras palavras, querida, aqui está dizendo: quem é o bom que pode dizer meu coração é bom? Eu sei, muitas vezes a gente conversando com as pessoas dizem assim: mas o meu coração é bom, eu tenho um coração bom para Deus. São frases ditas, são pensamentos nossos, ok? Mas nós estamos diante de uma pergunta na Bíblia, nas Escrituras: quem pode dizer isso? Quem pode dizer o que, irmãos? Limpo estou, não é? Purifiquei meu coração e estou limpo dos meus pecados. É verdade que já tivemos um spoiler, né? De como isso acontece. Mas para não, porque mesmo o tempo vai passando, vamos meditar mais na Escritura sobre isso. Vamos voltar ao primeiro livro da Bíblia, que traz o nome de Gênesis, no pós-dilúvio. Como acredito todos quanto nos ouve sabe da história do dilúvio, e que após 40 dias, de chuva, a arca ficou a flutuar, e no tempo determinado, Noé e sua família e os animais que ali estavam saindo da arca. E Noé, uma das suas primeiras atitudes para com Deus foi fazer um culto. Ele ergueu um altar e sacrificou animais que a Bíblia chama de animais limpos. E naquele culto, de acordo com o capítulo, os versículos 20 e 21 do capítulo 8 do citado livro, isto é, Gênesis. Assim a gente lê, Gênesis, capítulo 8, verso 20 e 21. Lembremos da pergunta: quem pode dizer, limpo estou do meu pecado? Purifiquei meu coração e limpo estou do meu pecado. Essa é a pergunta. Então vamos ler Gênesis 8, verso 20. Assim diz o texto sagrado: e levantou Noé um altar ao Senhor, e tomou de animais limpos e de aves limpas, e ofereceu holocausto sobre o altar, pois assim era na antiguidade a forma de que se adorava a Deus, sacrificando animais e queimando. O holocausto quer dizer sacrifício queimado. E o verso 21 a gente lê: e o Senhor aspirou ou cheirou, aleluia, aquela fumaça. Sim, é isso. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Vejamos o que Deus disse ali, naquele primeiro culto pós-dilúvio. Assim nós lemos: disse Deus, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Que tem a ver, irmãos, esse verso com a pergunta. Outra tradução diz assim: não mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a intenção do seu coração é má desde a meninice. Então essa questão de dizer que o meu coração é limpo, que eu tenho um coração limpo, e a gente testifica do outro, a gente olha para Marival e diz assim: Marival tem um coração bom. Eu não digo isso não tenho essa coragem não. A Escritura, Deus disse que o homem é ruim, irmão Neto, desde pequenininho. É verdade. Desde a meninice. A intenção do coração. Certamente Salomão, sabendo disso, ele exclamou: quem pode dizer,
purifiquei meu coração e estou limpo do meu pecado. Se nós não lêssemos mais referência nenhuma, nós já estávamos vendo que ninguém pode dizer isso. Mas convém lermos outros versos. No livro do profeta Jeremias, bendito seja o nome do Senhor, nós encontramos mais referências que falam sobre isso, como por exemplo no capítulo 4 do profeta Jeremias, sempre nos lembrando da pergunta: quem pode dizer, purifiquei meu coração e limpo estou do meu pecado? Por Gênesis capítulo 8, verso 21, certamente nós não temos esta autorização. E lendo Jeremias capítulo 4, bendito seja o nome do Senhor, e versículo de número 14, nós lemos assim, Deus falando dessa forma para o seu povo, e desta feita para Jerusalém. A gente lê assim está escrito: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Aqui está falando da cidade, mas na verdade Deus está falando ao seu povo: lava o teu coração de quê? Da malícia, para que sejas salvo. Para que se seja salvo, de acordo com este verso, se faz necessário lavar o coração da malícia. Mas a pergunta que não quer calar é: quem pode dizer isso? Quem pode fazer isso? Bendito seja o nome do Senhor. Adiantando, teria outra referência, não tem outra referência, mas vamos direto ao capítulo 17 também de Jeremias, versículo 9 e 10. Queridos, o profeta Jeremias fala por Deus. As palavras que lemos aqui foi escrita por o profeta Jeremias, no entanto, são palavras de Deus. E em Jeremias 17, versículo 9, assim está escrito: enganoso é o coração. Lembra da pergunta? Quem pode dizer, purifiquei meu coração e limpo estou do meu pecado? Deus, o que nos criou, querido, o meu e o seu Criador, Ele afirmou pós-dilúvio que o coração do homem, o intento, a intenção do coração dos homens é má, desde a meninice. E aqui, por através de Jeremias, nós estamos lendo que Deus diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. Olha, a versão que nós estamos lendo diz que o coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. Que mais? Quem o conhecerá? Pergunta Deus. Quem é que conhece o coração? Tem um andágio popular, eu ouvia muito meus avós dizer, os mais velhos dizer, em determinadas conversas eles diziam: coração é terra que ninguém anda, menino. E é verdade. Pense. Por isso tinha muita razão o rei quando perguntou: quem pode dizer, purifiquei meu coração? E o verso 10 a gente lê: ele pergunta no final do versículo 9: quem conhece o coração do ser humano? Aí Deus mesmo responde: eu, o Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Essa palavra esquadrinho, sabe, ele sabe assim, de cada quadrinho, sabe? Hoje, para os fotógrafos, ou para essas questões das fotos, eu conheço os pixels. Não é pix de dinheiro, né? É os pixels.
que são quadrinhos, que dá cor. Então Deus está dizendo assim, ó, eu conheço o seu coração tintim por tintim. Fica melhor de entender, né? Tintim por tintim. Está aqui quem conhece o meu e o seu coração. E Ele sabe do que eu e você está pensando agora. Glória a Deus. Ó, eu provo os pensamentos. Olha, que Deus é esse, querido? Ele conhece o coração e prova pensamento. Pense. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo as suas obras, segundo o seu proceder. Não se preocupe não, meu irmão. Deus sabe o que vai fazer comigo e com você, de acordo com o que a gente faz. Ah, por que isso? Por que ele está dizendo assim? Não se preocupe não, meu irmão. De acordo com o que você está fazendo, como disse Cortella, eu até compartilhei hoje no grupo da igreja, que ele coloca lá 3 religiões que tem um livro por regra, e ele diz, os judeus, os muçulmanos, né, e os cristãos. E ele diz, eles dizem uma coisa em comum, que vai haver um juízo, um dia final. E ele traz uma breve reflexão, e aquele cidadão nem crente é. Mas ele traz a seguinte reflexão, se é que eu vou me lembrar. Ele diz, o que me preocupa não é o fim, é o juízo. Porque um dia o Criador vai chamar a gente de canto assim, vamos dizer, e aí, por que você deixou de fazer o que podia e não fez? E por que você fez do jeito que fez? E por que não fez como deveria fazer quando teve a oportunidade? Desse jeito. E Deus aqui está dizendo, eu conheço o seu coração, Otávio Neto, bem direitinho. E naquele dia vai estar você diante de mim, nós vamos conversar bem baixinho. É todos nós. Aos Romanos a gente lê, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Como diz Mohanoi lá, é só ele e você. Nem se preocupa, porque minha mulher, porque meu filho, porque não sei quem, não. É você e Deus, é eu e Deus. Acabou. Desse jeito. Aleluia. Aleluia. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração e limpo estou do meu pecado? Ninguém, querido. Ninguém, pelas escrituras, ninguém. Se alguém quer afirmar, afirme você, assuma essa responsabilidade você. Mas de acordo com a escritura, não. E eu não estou mais nem vendo o tempo, não vou me preocupar muito, mas vamos ler o que Jesus falou de coração. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 7, vamos ver agora o próprio Jesus falando sobre este tema. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 7, versículo 14, palavras de Jesus, não minhas. Eu estou apenas compartilhando, repassando adiante. Isso já é privilégio demais. Glória a Jesus. Assim disse Jesus, de acordo com o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7, verso 14. Se os versículos que estava lendo, de repente já estava complicando um pouquinho, vamos ver o que Jesus vai dizer. Está escrito, Marcos 7, 14 a seguir, que ele, Jesus, convocando de novo a multidão, disse-lhe, ouve-me todos e entendei. Quem está chamando a atenção aqui, querido, não sou eu não, é Jesus quando falou, ele disse, preste atenção, escute e entende, porque só ouvir não é suficiente. Parábola do joio, palavra do semeador diz isso, o segredo daquela parábola é ler e entender, Marcos 7,14. Marcos 7,14. Aí Jesus chamou a atenção do povo e disse, escuta aqui, preste atenção e compreenda. Verso 15, nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Queridos, aqui os que conhecem o texto sabem, isso aqui Jesus está refutando, Jesus está ensinando, né, sobre uma questão de uma tradição na época dos escribas, naquele tempo que ele dizia assim, ninguém pode comer sem lavar as mãos, parecia o tempo da Covid.
Ninguém pode comer sem lavar a mão e nem o interior do copo, porque senão se contamina. Aí Jesus diz, presta atenção, nada que entra no homem pode contaminá-lo. Meu Jesus. Aí ele chama atenção de novo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, escute. Verso 17. Quando entrou em casa, Jesus disse essa palavra, nada que fora do homem, que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Aí dá para entender realmente? Se o que entra não contamina, mas o que sai, e nem os 12 entenderam. Versículo 17, quando Jesus entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então Jesus disse, assim também não entendes? Jesus disse, rapaz, nem vocês entendem isso. Jesus está dizendo, está ruim, eu estou com vocês direto e vocês ainda não compreendem. Está ruim, é eu que estou dizendo. Mas, quando Jesus diz assim, quando eles perguntaram, Senhor, explica o que é isso, que negócio é esse, que o que entra no homem não contamina, mas o que sai, eu não estou entendendo isso não. Aí Jesus diz assim, nem vocês estão entendendo isso? Mas Jesus é bom, irmãos. Assim também não entendeis? Aí ele continua, não compreendes que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Vocês não entendem isso não? Aí ele continua, verso 19, porque não entra no... Eita, não entra no coração. Queridos, a chave dessa tarde é esse negócio chamado coração. Quem pode dizer, purifiquei meu coração? Jesus está dizendo que as coisas externas, alimento que a gente come, mastiga e engole, isso não contamina ninguém não. Sabe por quê? De acordo com Jesus, porque não entra no coração. Então como é, Jesus? O que é que isso significa? Aí ele diz, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, no estômago, nos dois hoje, intestino, grosso e delgado. Não vai para o coração não. E eles estavam ainda, aí Jesus continua, porque não entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, né? A pessoa defeca e aquele alimento sai, é isso que Jesus está dizendo. Você come feijão, sai, você come farinha, sai, o que você comer vai sair. O que você bebe, você urina, é isso que Jesus está dizendo. E não entra no seu coração, como alguém diz, no seu coraçãozinho. Mas Jesus continua e diz assim, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Que versículo é esse? Mas o tema não é esse. Vamos continuar. Verso 20 dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina o homem. E o que é que sai do homem que o contamina? Não é o que ele comeu. Aí Jesus continua, irmão. Versículo 21. Seguremos-nos na cadeira, porque Jesus diz assim, porque de dentro do coração dos homens, e aqui não é de um ou de outro, daquela ou da outra nação, de um negro, do preto, do branco, do amarelo, não, está no plural, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Palavrinha choca, eu prefiro, é de dentro do coração dos homens que saem os maus pensamentos. Está vendo aí? Outra coisa que Jesus diz, a prostituição. Sabe de onde sai? De dentro do homem. E é isso que o contamina. É Jesus que está falando isso aqui. Porque de dentro do homem saem maus pensamentos ou maus desígnios, a prostituição, sabe o que mais? Furtos, roubos. Aí a delegacia é roubos e furtos, aí junta tudo, né? Os furtos, os roubos,
os homicídios, os assassinatos. Queridos, um homem mata o outro, mas primeiro nasceu no coração. Aí ele esteriliza. Aí ele diz, os adultérios, perceba que Jesus falou em prostituição e agora fala em adultério, porque adultério sendo prostituição, mas é um ato diferenciado, porque adultério é casado. E prostituição vale para todo mundo. Percebe? Então, a avareza, o amor ao cacau, ao dólar, ao dinheiro, ao Bitcoin, como é que é? Bitcoin, o euro, amor a esse negócio aí. Isso chama-se também avareza. E sai de onde, irmão? De dentro do homem. E é Jesus que está dizendo que é essas coisas que contaminam. Não comer sem lavar a mão. Claro, se está em período de pandemia, lave, que é melhor. Mas não estava em pandemia aqui. O contexto aqui não é de pandemia. Sabe o que é que sai mais de dentro, Marival? Malícia. Lembra que a gente leu Deus recomendando, Deus mandando a Jerusalém? Lava o teu coração da malícia. Ou imoralidade. Que mais sai de dentro? O dolo. Dolo, isso é a linguagem jurídica. Porque tem crime doloso e crime sem dolo. O crime doloso é o crime com intenção de matar. O camarada queria fazer mesmo. Então quando você está ouvindo reportagens sobre crime, geralmente diz crime doloso ou crime, sem dolo. Crime com intenção de matar é o crime doloso. O não doloso é quando não matava. Aí entra acidente e outras coisas. Mas o crime intencional, Jesus diz que sai de dentro do coração. Que sai de dentro do homem. E isso é o que contamina. Que mais? Lascívia. Que mais? Inveja. A inveja. A gente não inveja vindo de terceiros. Segundo Jesus, a inveja sai de dentro da gente. Ela já está entranhada. Que mais? A blasfêmia, a soberba, a loucura. Aí Jesus diz, olha, todos estes males vêm de dentro, e a outra versão diz do coração do homem. E isso é o que contamina. Por isso Salomão tinha razão em perguntar, irmãos, quem pode dizer, limpo estou do meu coração, limpo estou. E aí eu me lembrei, irmão, disso aqui, quando eu estava meditando sobre isso aqui. E agora, José? Porque se Deus disse que camarada desde pequenininho, como Josimar disse que o nome dele é desde que eu era pequenininho, então desde pequenininho que o homem é ruim. Mas Deus adverte por através do profeta, manda Jerusalém lavar o coração, Jeremias. E depois ele afirma também por Jeremias que esse troço chamado coração é enganoso mais do que todas as coisas e intencionalmente maligno. E aí vem Jesus dando essa relação que quase não acaba. E dizendo, irmão Neto, que é isso que contamina a gente. E não está fora de mim. Não está fora de você. Está dentro de nós. Isso fala também da natureza carnal que nós temos. O apóstolo Paulo falando disso, quando ele entendeu isso, irmãos, ele faz uma relação e ele chega a dizer no capítulo 7 de Romanos, porque o bem que quero fazer não faço, e o mal que quero fazer esse faço, e se eu faço o mal que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E ele vai falando sobre isso e ele termina dizendo, miserável homem que eu sou. Qualquer ser em sã consciência, ele só vai dizer isso. Miserável homem que sou. E nós estamos falando do maior pregador depois de Jesus, o apóstolo Paulo. Ele declarou, miserável homem que sou. Quem me livrará, aleluia, do corpo dessa morte? Ainda bem, irmãos, que o capítulo 7 não acaba, quando a carta não acaba, quando ele faz essa pergunta no capítulo 7 de Romanos. Ele continua com a sua caneta e diz, graças a Deus por Jesus Cristo, aleluia. E quando chega no capítulo 8, ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem
pode purificar, pode dizer eu estou limpo de coração, pode não, queridos, mas vamos nos recorrer à Escritura mais uma vez, nesta feita, capítulo 2 da carta aos Efésios. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Até aqui nós vimos que o coração é uma peça perigosa, que ela realmente nos prejudica, sem Jesus não dá, diz a letra do hino. Então em Efésios 2 a gente lê, Ele vos deu vida. Quem é que dá vida, querido? A vida vem de outro e vem dele, esse Ele é Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Lembra? E ouve a minha palavra, e vem a hora em que os que estão mortos ouvirão a voz, e os que a ouvirem viverão, porque é morto em pecado. Aleluia. E diz assim, vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Aí ele continua, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí o apóstolo diz, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Lembra que na lista de Jesus ele disse que maus pensamentos saem de dentro do homem, e o apóstolo Paulo disse que nós andávamos segundo os nossos pensamentos, e é verdade. É como alguém diz assim, eu ia onde o nariz dava, eu ia onde o nariz apontava, eu vou aqui no rumo da venta. Era assim que nós andávamos, é isso que está retratado. E éramos, sabe o quê? Filhos da ira por natureza, como os outros também. Mas, irmão, a virada está a partir do verso 4. Mas Deus nunca foi sobre nós, diz a letra da canção. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Deus. Diz, mas Deus, vendo esse quadro tenebroso, diz assim, sendo rico em misericórdia. A outra versão diz, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e lê ali mundo, porque Deus amou os homens, porque Deus amou a humanidade de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A luz está chegando. Glória a Deus. Aí diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida. Aleluia, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Sabe o que é isso, queridos? É favor imerecido. O homem não merece, mas Deus dá por graça. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E diz aqui, portanto, adiantando para o verso 11, portanto, lembrai-vos de que outrora, bendito seja o nome do Senhor, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por isso o apóstolo dizia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque, irmão, você andar sem esperança e sem Deus no mundo, desenfreado, pense numa tragédia. Aqui, quem está aqui sabe o que é isso. Mas aí ele continua, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximados, sabe por quem? Por meio do quê? Pelo sangue de Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então quem pode dizer limpo estou? Aleluia, né? E já foi lido também, mas cabe agora nesse contexto, primeira carta de João, já para ir nos aproximando de terminar, bendito seja o nome do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 5, 6 e 7, a gente lê.
Ora, esta é a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. A mensagem é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E olha que coisa linda. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Glória a Deus. Tem resposta assim, Salomão, você morreu sem tê-la. Mas a Bíblia agora nos diz que se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Querida, acabamos de ver aqui aquela máxima que a Bíblia interpreta a Bíblia. Lembra? Provérbios pergunta, aos Efésios responde, ou melhor, primeira carta de João responde. Quem pode dizer limpo estou do meu, purifiquei meu coração e limpo estou do meu pecado? Quem recebe Jesus em sua vida, porque quando aqui diz que quem está na luz, como ele na luz está, tem comunhão uns com os outros, aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E agora sim, para concluir, capítulo 5 de Apocalipse, versículos 6 a 10. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque graças a Deus o irmão Marival antecipou outros, E fez bem, porque o tempo já está chegado. Capítulo 5 de Apocalipse, versículos 6 ao 10, a gente lê. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, sabe quem? Com C maiúsculo, o Cordeiro. Aleluia. Um Cordeiro, como tendo sido morto. Quem é esse Cordeiro? Até muitos que não têm habilidade na Bíblia já dá para saber. Um Cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O que aconteceu, versículo 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos fizeram, sabe o que, queridos? Esses mesmos seres viventes no capítulo 4 estão adorando a Deus. Mas agora, olha o que eles vão fazer. Quando o Cordeiro tomou o selo, eles se prostraram. Aleluia. Diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam. E sabe qual é a letra do hino? Diz aqui no verso 9... E eles entoavam um novo cântico e diziam: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste rei, nos sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Glória seja dada ao nome de Deus e do seu Cordeiro, que é o seu Filho Jesus. Então sim, querido, tem remédio para um coração maligno, para um coração impuro. Qual é o remédio? O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E o sangue dele, creio, você sabe, foi derramado lá na cruz, no alto do Gólgota, onde ele derramou todo o seu sangue para isto, para nos purificar dos nossos pecados. E o que fazer? O nosso pastor também já disse, é preciso fazer 4 coisas. A Escritura diz, já ouvimos, mas colocando para relembrar. Primeiro, ouvir. Jesus disse, o irmão Marival leu, quem ouve a minha palavra, segunda coisa, e crê.
Primeiro, ouve e crê. Glória seja dada ao nome do Senhor. Uma segunda coisa é confessar. O nosso irmão apontou aqui. Então, quem ouve e crê e confessa. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Mas aquele também que me negar, também eu o negarei diante de meu Pai e de seus santos anjos. E a quarta coisa, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus.